Povo de Nublar, vale ou não a pena comprar os básicos da Mattel? A gente sabe que hoje em dia os preços dos dinossauros estão bem altos, considerando que os básicos antigamente chegavam no seu máximo de R$ 80, hoje em dia eles estão entre 100 a 120. Eu tenho um total de 8 básicos, e se eu não tivesse vendido os outros que eu tinha, eu teria agora 13. Sendo eles o Dilophosauro, a Rex Eletrônica, o Owen de 30 centímetros, a Blue e o Proceratossauro. E por que eu quis manter esses ou comprar esses dinossauros? O requisito que eu uso para poder ter ou não um básico da Mattel, além desses espinossauros de recomeço que lançou agora, é o tamanho deles, que eu gosto de ter um tamanho de um dinossauro comparado certo com o personagem humano. Então, se o dinossauro tiver um tamanho certo com o personagem, para mim ele tá valendo como um dinossauro correto. Vocês entendem como a Rex e o Kentrossauro, todos esses têm um tamanho certo com o personagem do lado. Tirando, é claro, o Mosasauro e acredito que os espinossauros, porque provavelmente eles não chegariam nesse tamanho com o personagem real. Ou talvez sim. Eu me desfiz dos meus outros básicos porque eles não chegavam nessa meta que eu queria, que era do tamanho certo. Por exemplo, a Blue era do tamanho desse espinossauro ou da Scorpius, que claramente não ficaria certo com um personagem humano do lado. Ficaria muito grande para um Velociraptor, ou o Dilophosauro também, que era muito grande. Então, a minha opinião pessoal, para ter um básico da Mattel, além de aparência, como é o caso que eu disse dos espinossauros e do Mosasauro, que eles, pra mim, eu tenho por causa da aparência mesmo, que eu gosto, são o tamanho. Eu sempre procuro saber o tamanho do básico, ou ver mesmo ele na loja, na caixa, se vai ficar um tamanho coerente com os personagens humanos. Por exemplo, a Scorpius, ou o Parasaurolopho mesmo, que se você for ver o tamanho deles, eles vão ficar no tamanho certo na série, ou... Vocês entenderam? Eu acredito que entenderam, eu espero que tenham entendido. Já que eu tenho duas Scorpius, por causa que eu gosto de pensar que essa daqui é aquela filhote dela. Então, como ela é até menor na série que a original que a gente tem, pra mim fica um tamanho muito interessante. É a mesma coisa que eu penso é do Parasaurolopho. E aquele que veio em domínio com o Owen, eu achei muito pequeno. Um básico muito específico que eu tinha, e na época eu gostava dele, mas depois eu acabei me desapegando e acabei ficando meio com o pé atrás sobre ele, é aquele Owen de 30 centímetros, do tamanho de boneco normal, que ele é muito maior do que esses personagens. Então, claramente eu não quis manter ele na minha coleção, porque pra mim não faria sentido. Mas eu acredito que se hoje em dia eu tivesse a oportunidade de achar um Owen assim fácil, num preço no máximo R$ 80, eu acho que talvez eu consideraria comprar pra manter na coleção, já que eu não tenho só coleção de personagens pequenos ou dinossauros mesmo. Então eu não acho que exatamente vale ou não a pena dizer se você deve ou não comprar um básico. Não seria certo eu vir aqui dizer pra você não comprar tal básico. Mas eu, na minha opinião totalmente pessoal, faço uma lista dos básicos que eu acho que valem a pena comprar ou não, e vai estar ficando na tela agora. E eu não digo isso como compre ou deixe de comprar tal dinossauro, porque aí vai da sua condição ou do seu modo de pensar, do seu gosto, é lógico. Mas é claro que lembrando que esse vídeo inteiro, espero que eu tenha falado bem, dando para entender o meu pensamento, é claramente só a minha opinião, e agora vai o intervalo final de fim de vídeo. Intermission time. Intermission time.